We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. 19 de fevereiro de 1941. Dili, Timor-Leste. Noite densa. Os arbustos de Dili sussurram no vento. Candeeiros de rua apagados. Silêncio de sono e de medo. O homem espera, atento, de olhos guios. Tudo está sobre um manto tenso. O cuidado da presa que espera o predador. Até que a luz vermelha do sol desponta e com ela chega um som terrível. A casa treme. O homem apaga a luz que acendera e apressa-se. Outro impacto. Tremor. O homem perde o equilíbrio. A casa range. O telhado de zinco chia com um estrondo. O corpo treme no corredor. As mãos dão chapadas nas paredes até que o homem sai. Se encontra na rua e ouve tudo com clareza. São canhões. O assobio de artilharia caído em explosões de luz e estrondos por toda a cidade. Não podia ser verdade. Não podia estar a acontecer. E, no entanto, contra o céu branco da manhã, ali está ele. O círculo vermelho do sol. Os seus raios a cobrir toda a terra. Esta é a história da invasão japonesa a Timor-Leste. Olá a todos e bem-vindos a este novo episódio do História Obscura, em que vamos tratar de um evento pouco conhecido da história portuguesa e mundial. Começamos por uma daquelas afirmações consensuais. Portugal foi neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, é tecnicamente verdade, mas não foi assim tão simples. Em 1942, em plena guerra, quando os aliados e o eixo partiam o mundo ao meio e o cobriam de ferro e fogo, um território português foi tomado à força por um invasor improvável e por pouco não atirou o nosso país para uma entrada inesperada no conflito. E não estamos a falar dos Açores ou da Madeira, a meio do Atlântico, muito menos das colónias africanas onde a guerra também chegou. Estamos a falar, literalmente, do outro lado do mundo. Um pequeno recanto de uma pequena ilha chamada Timor. Olhemos para o mapa. A ilha de Timor fica a norte da Austrália e faz parte do arquipélago malaio situado no sudoeste asiático. O arquipélago pertence agora, maioritariamente, à Indonésia, e a parte ocidental da ilha de Timor está hoje sob jurisdição desse país. No entanto, a metade oriental da ilha, portanto, se estivermos a olhar para o mapa, está à direita no nosso mapa, à qual chamamos Timor-Leste, é um Estado independente e foi durante quase 500 anos uma colónia portuguesa.
A história comum entre Portugal e Timor-Leste data do início do século XVI, os tempos da grande expansão marítima para o Oriente. Depois de estabelecida uma presença no subcontinente indiano, o Império Português continuara a espalhar os seus interesses comerciais em direção ao Oriente, ocupando a cidade-estado de Malaca, hoje na Malásia, e estabelecendo também nas Ilhas Molucas, conhecidas então como as Ilhas das Especiarias, ficando a faltar só as Ilhas Milicas. Estou a brincar. Foi em 1515 que os primeiros mercadores e missionários europeus terão chegado a Timor. Eram portugueses. À sua chegada, a ilha estava dividida em vários pequenos estados, praticamente intocados por influências externas. Timor era o contrário de muitas das ilhas do arquipélago malaio, que tinham sido fortemente marcadas por impérios que espalharam a cultura tanto hindu e budista como islâmica. Culturalmente, os timorenses praticavam uma religião animista, onde era frequente o culto da natureza e o sacrifício de animais. Os portugueses estabeleceram-se na ilha. Um século depois, surgiu uma presença holandesa na parte ocidental da ilha, portanto, a parte à esquerda da ilha. E através do Tratado de Haia, estabeleceu-se que Portugal teria Timor-Lourosa, ou Timor-Leste, portanto, a parte à direita do mapa. Nós vamos estar sempre a fazer esta distinção, porque eu acho que é mesmo importante que fique claro esta questão de Timor Ocidental é a parte à esquerda holandesa e Timor Oriental ou Timor Leste é a parte à direita e é a parte portuguesa. Isto vai ter um impacto na nossa história, atenção. E há um teste no fim e vocês vão ter que saber preencher isto. E a Holanda ficaria com Timor Ocidental à esquerda. Durante séculos, Timor-Leste foi o enclave português isolado que resistiu à mudança que o rodeava. Até chegarmos ao século XX, à altura em que todo o mundo pegou em armas. E Timor, a longínqua e singela ilha, tornou-se num dos palcos da maior guerra que o mundo já vira. Para perceber como tal aconteceu, temos que começar em Lisboa. O ano é 1939. A Segunda Grande Guerra rebenta e Salazar está dividido entre dois extremos. Por um lado, o eixo liderado pela Alemanha nazi estava mais próximo do nacionalismo de Salazar. Mas levanta-se o problema da autopreservação. O eixo podia estar bem posicionado para vencer o conflito, mas respeitariam eles a independência portuguesa a longo prazo? Depois havia os aliados, para os braços dos quais Portugal era empurrado pela velha aliança com o Reino Unido e a constante ameaça espanhola. Além disso, as colónias portuguesas em África e na Ásia faziam fronteira com enormes domínios ingleses e mesmo os Açores e a Madeira estavam vulneráveis a um possível ataque britânico. Manter relações fortes com o Reino Unido era essencial. Por isso, Salazar foi navegando os dois lados do conflito, mantendo relações comerciais com o eixo, mas permitindo a presença militar britânica nas Lajes, nos Açores, e fazendo planos militares conjuntos com os aliados. Portugal caminhava sobre a lâmina da navalha. Até que, de repente, o território português ficou em risco. Em 1940, durante uma longa campanha de anexação da China, o Japão invadiu a Indochina francesa, aliando-se depois ao eixo, aos alemães, contra os aliados. A guerra que até então devastara a Europa movia-se agora para o Oriente e começava o teatro de operações do Pacífico. O Império Japonês, uma máquina bem oleada de disciplina e sangue gelado, iniciou um ataque a vários domínios dos aliados na Ásia. E uma das suas ocupações foi nas chamadas Índias Ocidentais Holandesas. E estas incluíam Timor Ocidental a Timor
holandesa. Portugal via-se numa situação complicada. Timor-Leste, a sua metade da ilha, fazia agora fronteira com um território ocupado pelos japoneses. Era uma situação terrível. A ação japonesa na Segunda Guerra Mundial era, por regra, de uma absoluta brutalidade. A tortura, violação e o fuzilamento sumário dos capturados eram frequentes. Em média, estima-se que 1 em 3 dos prisioneiros de guerra japoneses acabavam por morrer em cativeiro. Em Timor-Leste, Portugal agora tinha como vizinho do lado um império tão sanguinário como os nazis. E por isso, Salazar foi forçado a fazer uma escolha. Manter a neutralidade, correndo o risco de perder Timor-Leste para o Japão, ou entrar na guerra, forçando-se a defender um território do outro lado do planeta. Estaria Portugal preparado para defender os portugueses que viviam em Timor-Leste? E já agora, os próprios timorenses? E é aqui que a nossa história sofre a primeira reviravolta. É que Salazar não teve que escolher. A história escolheu por ele. Timor-Leste seria invadida, sim. Não uma, mas 2 vezes. E a primeira vez seria pelo mais improvável de todos os invasores. E falando de ameaças, há que não esquecer a profunda ameaça ao decorrer da Segunda Guerra Mundial, que foi o Patreon da Broá. Foram enormes as pausas em que ambos os lados depuseram armas para ir à descrição deste episódio, clicar no primeiro link, onde diz Link Patreon, e seguir as instruções para aceder a conteúdos exclusivos. Em 1941, uma potência aliada acompanhava com preocupação os avanços dos japoneses. A Austrália. O gigantesco país a meros 700 quilómetros a sul de Timor. A invasão das Índias Ocidentais holandesas, incluindo o lado ocidental da ilha de Timor, deixava os australianos compreensivelmente nervosos. Sim, Timor-Leste podia ser território neutro, mas na verdade não inspirava qualquer confiança. Timor-Leste era uma colónia de Portugal, país europeu distante e microscópico que ainda não tomara o partido dos aliados. E pior, aquele território estava extraordinariamente mal protegido. Os australianos sabiam que em toda a Timor-Leste os portugueses tinham, e preparem-se para este número surpreendente, 3 oficiais e pouco mais de 300 homens prontos para o combate. Ou, se preferirem, 3 oficiais e 300 homens de um país neutral separavam a Austrália das agressivas centenas de milhares de combatentes japoneses. A decisão tomava-se a si própria. A 17 de dezembro de 1941, Lisboa acordou com uma terrível notícia. Sim, a invasão começara. Sim, confirmava-se o pior cenário possível. Timor-Leste caía. O território português no Pacífico fora rodeado de navios de guerra e invadido por soldados armados e peças de artilharia. Mas não eram os japoneses. Quem entrara na capital, a cidade de Dili, foram os australianos. A chegada das tropas causou ultraje entre os portugueses.
O governador, Manuel Ferreira de Carvalho, declarou considerá-la uma investida hostil, urgindo o embaixador inglês a exigir a retirada das tropas australianas. E nos bastidores, Portugal tentava um diálogo conciliador com o Japão para evitar represálias pela presença militar aliada. De repente, o país estava na humilhante situação de ter de evitar não uma, mas 2 invasões e ser a gota de água na fervura de 2 potências. O problema é que os australianos tinham exigências. Se Portugal conseguisse garantir a defesa de Timor-Leste, os australianos abandonariam o território. Mas o Estado português teve pouco tempo para negociar, muito menos para reforçar as tropas na região. 3 meses depois da invasão australiana, em fevereiro de 1942, os japoneses marcharam da parte ocidental da ilha de Timor e entraram em Timor-Leste. E enquanto isso, pelas vias diplomáticas, o Japão garantia a Portugal que não era nada pessoal. Queriam só expulsar os australianos, não matar portugueses ou timorenses. Mas o que seguiu, claro, foi guerra aberta. Os japoneses chegaram com a sua força aérea, dezenas de navios de guerra, centenas de peças de artilharia e mais de 12.000 soldados. Alguns por mar, outros atravessando a fronteira entre Timor-Leste e Timor Ocidental. A capital, Dili, foi evacuada. A maior parte da população civil e militar portuguesa fugiu para a localidade de Aileu, então chamada Vila General Carmona. Ou então para as regiões montanhosas no centro da ilha, desaparecendo por entre a vegetação cerrada. Até as tropas australianas, denominadas de Sparrow Force, ou em português seria qualquer coisa como a Força Pardal, retiraram-se das grandes cidades e recuaram para o interior, deixando a capital e outros centros urbanos nas mãos japonesas. E assim, em apenas 3 meses, a tranquila Timor-Leste portuguesa, território neutro e inofensivo, transformou-se no ponto de encontro de 2 grandes potências militares. A guerra tinha chegado. E seria pior, muito pior do que alguma vez imaginaram. De outubro de 1943, Aileu, Timor-Leste. Sente-se algo no ar. Zona verde, montanhosa. De madrugada, sem que se saiba, a vila está cercada. Às 3 da manhã, um furor de sons, granadas e morteiros. O quartel irrompe em tiros e explosões. À distância, o homem ouve tudo e corre para o capitão. Não era tão estranho assim. Australianos e colunas negras de novo em conflito. Mas depois, um disparo. Outro. O som de armas portuguesas. O capitão ergue-se, sai em fúria pela porta, mas não tarda, virá branco. É inútil. E engolindo em seco, vira a pistola a si próprio. Outros fazem o mesmo. Homens e mulheres sem vida. Um desfile de horrores. Em pânico, o homem esconde-se entre os cadáveres. O quartel é saqueado. De nada serve a neutralidade. E no dia seguinte, os restos dos mortos caem em covas rasas. Em meados de 1942, Timor-Leste estava a ferro e fogo. Em Dili e nas grandes cidades reinavam os japoneses. Nas montanhas e florestas escondiam-se guerreiros timorenses, alguns portugueses e as tropas australianas ainda destacadas para defender a ilha. À superioridade numérica do Japão, os aliados respondiam com um tipo de guerrilha teimosa, desorganizada, meio caótica, mais para arrastar o combate do que para o vencer de uma vez.
O caso timorense era tão bicudo que chamou a atenção das chefias aliadas que viam a situação no Sudoeste Asiático com preocupação. O general Douglas MacArthur, que geria então a frente de guerra na zona, criou o Inter-Allied Service Department, o ISD, que incluía uma subsecção específica para Timor. Ficou sob a égide desta subsecção a chamada Unidade Especial Z do Exército Australiano. Forças de elite dedicadas a operações especiais contra os japoneses. Mas numa coisa todos podiam concordar. Ninguém venceria depressa. A ilha estava entregue a um conflito que duraria meses, talvez anos. E os primeiros a sofrer foram os próprios timorenses. A sua participação no combate revela bem a complexidade da situação. Por um lado, houve timorenses a combater pelos aliados, isto é, ao lado dos portugueses e australianos. O caso mais conhecido é o do Liurai, ou seja, Régulo Naisessu, também chamado pelo seu nome português, e vejam isto, que isto é um pedaço de história maravilhoso, Dom Aleixo Corte Real. Dom Aleixo Corte Real. Portanto, o régulo local Naisessu era chamado pelo seu nome português Dom Aleixo Corte Real. A sua imagem traía o nome de cavaleiro europeu. Corte Real era um gigantesco timorense de compridos bigodes, tronco nu, pele muito morena, enorme chapéu decorado e longos tecidos enrolados à cintura ou cobrindo-lhe as pernas até aos pés descalços. Fora, até então, um líder local respeitado, intermediário entre a comunidade nativa e as autoridades portuguesas. Mas com o rebentar da guerra, refugiou-se com um contingente de homens nas montanhas, onde liderou um foco de resistência. Por falta de mantimentos e munições, rendeu-se um ano depois da invasão e acabou por ser executado juntamente com toda a sua família. A mitologia nacionalista do Estado Novo depressa faria dele um exemplo. Seria mais tarde representado como um indígena de corpo musculado, ferido de morte por fuzileiros japoneses, mas sem nunca largar a bandeira portuguesa que segurava com coragem patriótica. No entanto, outros timorenses escolheram o lado oposto. Exemplo disso são as Colunas Negras. Ao chegar a Timor-Leste e tendo já experiência na parte ocidental da ilha, os japoneses sabiam que vencer o inimigo nos terrenos de floresta e montanha seria quase impossível. A solução? Recrutar locais. Alimentando um certo sentimento anticolonial, os japoneses recrutaram centenas de guerrilheiros timorenses para a sua causa, organizando-os em regimentos que mais tarde soltavam nas florestas. Estas eram as Colunas Negras. E as Colunas Negras tinham várias vantagens. Conheciam o território, falavam os dialetos locais, eram guerreiros destemidos e violentos. E desta forma, o que seria uma guerra entre potências transformou-se numa mini-guerra civil de timorenses contra timorenses. Reinava o caos. Os australianos combatiam os japoneses e vice-versa. Os timorenses combatiam ambos e combatiam-se a si mesmo. O conflito entre dois exércitos modernos alimentou as rivalidades locais. E pelo meio, claro, estavam os portugueses. E também eles sentiram na pele o horror da guerra.
Os portugueses estavam numa situação delicada. Embora a revelia dos japoneses, era clara a sua simpatia pelos aliados. Ainda que os primeiros invasores de tudo tivessem sido os australianos e não os japoneses. O governador, Ferreira de Carvalho, instou as tropas portuguesas a não oferecerem qualquer resistência, mas o caos era tal que alguns militares e civis juntaram-se aos guerrilheiros da Sparrow Force australiana e receberiam instrução como comandos. Mas a escolha de um dos lados despertou a fúria do inimigo. Ainda por cima, um inimigo sanguinário. Em Aileu, onde vários portugueses se tinham refugiado depois de fugir de Dili, o aquartelamento local foi atacado pelas colunas negras, deixando 9 portugueses e ainda mais timorenses mortos. As vítimas incluíam o comandante do quartel, o capitão Freire da Costa, e a sua mulher. A ameaça da captura e tortura pelos japoneses era de tal ordem terrível que preferiram suicidar-se em pânico. O capitão com a sua pistola levada à têmpora, outros de espingarda levada ao peito ou ao coração. Um funcionário chamado Virgílio Duarte viveu milagrosamente para contar a história. Escondeu-se entre os cadáveres para sobreviver. Outros foram capturados. Um destino que seria também ele cruel. Em julho de 1944, mais de 2 anos depois da invasão japonesa, o engenheiro Canto Rezende, um militar português e 3 funcionários foram acusados pela polícia militar japonesa de colaborar com os aliados. Aprisionados na ilha de Alor, foram espancados ao longo de meses e brutalizados de forma física e psicológica com vários métodos, incluindo algo parecido com waterboarding. E para quem não sabe, waterboarding é uma técnica de tortura onde se simula um afogamento. Por norma, o que se faz é prende-se uma pessoa, tapa-se-lhe a cara com um pano e derrama-se água por cima da cara da pessoa para que a pessoa tenha a sensação que se está a afogar. É talvez das coisas mais angustiantes que se poderá fazer a qualquer outro ser humano. Um dos prisioneiros portugueses veio a sucumbir depois de várias instâncias deste tipo de tratamento. Os restantes 3 prisioneiros foram diagnosticados com malária e beriberi, mas como acontecia a milhares de outros prisioneiros de guerra, o tratamento foi-lhes negado. Há ainda o caso de Manuel de Jesus Pires, que serviu como tenente na Unidade Especial Z, a tal criada pelo general MacArthur para combater os japoneses. A certa altura, foi evacuado de Timor, mas pediu para ser enviado de volta na primeira operação possível. Foi então posto à chefia da Operação Lagarto. O objetivo era que Pires encabeçasse uma rede de resistência em Timor-Leste, mas pouco depois de desembarcar na ilha em segredo, foi capturado e feito prisioneiro pelos japoneses. Contraiu malária, foi negada a medicação, faleceu em cativeiro. Durante 3 anos e meio, Timor-Leste viveu num estado de terror. Até que, em setembro de 1945, depois da queda da Alemanha nazi e do bombardeamento atómico de Hiroshima e Nagasaki, o Império do Japão rendeu-se e em Timor-Leste as armas foram pousadas e o pó pôde assentar. A guerra acabou, tão surpreendentemente como começara. Os guerrilheiros podiam descer das montanhas, os estrangeiros voltar a casa. E só aqui foi possível perceber que o que acontecera em Timor-Leste não foi uma guerra normal. Foi um massacre.
Como tantas vezes acontece nestas situações, chegar a números definitivos é quase impossível. Aos combates armados juntou-se a fome, as pilhagens, o ataque a aldeias, as violações em massa, os campos de trabalho forçados e as doenças por tratar. Estima-se que morreram entre 50 a 70 mil timorenses. Algumas fontes sugerem 100 mil. Só a cidade de Dili foi alvo de quase 100 bombardeamentos. E no meio desta guerra suja e terrível, 10% da população timorense simplesmente desapareceu. Ou capturada, ou abandonada na floresta, ou enterrada em valas comuns. Estas consequências terríveis não são surpreendentes. Timor-Leste viu-se no meio de um conflito entre dois titãs, longe de um Portugal responsável por protegê-la, mas que se focava antes em zelar pela sua própria soberania e pela preservação do seu regime. A invasão de Timor-Leste pelo Império Japonês expôs as fragilidades do sistema colonial português. Mostrou tanto os fortes laços como as tensões entre portugueses e timorenses e revelou as contradições da neutralidade portuguesa. Era possível uma real neutralidade num conflito mundial? E era estratégica ou ideológica a simpatia dos portugueses por um lado ou pelo outro? Uma questão de princípios ou uma questão de sobrevivência? Já no terreno, esta guerra ganha outros contornos. É uma terrível história de alianças complexas, muito além do paradigma do invasor e invadido. A verdade é que em Timor, tanto portugueses como timorenses colocaram-se em risco para defender os seus princípios. Mas também houve quem traísse o seu país, ou por ideologia, ou necessidade, e colaborasse com os invasores japoneses. E no final, resta a pergunta: em Timor-Leste, quem estava a zelar por quem? Os timorenses só por si ou também pelos portugueses? Os portugueses só por si ou pelos timorenses? Será que o Japão queria libertar a ilha do colonialismo europeu ou usá-la apenas como um palco para a sua expansão? E os australianos que invadiram território português para se proteger a si mesmos, arrastando um país neutral para a guerra? Em todo o caso, Timor foi um ponto inesperado de ruptura, de violência, de coragem, de cobardia política e de braços cruzados face à complexa teia de lealdades neste conflito que engolia o mundo. Obrigado a todos por terem ficado connosco. Mais um episódio. Chegamos assim ao fim desta história sobre Timor. Eu há muitos anos que quero contar esta história sobre Timor, porque acho que a narrativa que nós temos sobre a Segunda Guerra Mundial, Salazar jogava com os dois lados, vendia wolframio para os alemães e permitia a entrada dos ingleses na base das lajes, ignora toda uma série de outras particularidades e de outras situações, nomeadamente esta. E esta é mais chocante, porque nós estamos sempre a pensar os italianos, os fascistas, os nazis, porque são os nossos vizinhos aqui da proximidade, os espanhóis, o pânico dos espanhóis, e esquecemos dos japoneses na outra ponta do mundo, a ter território português a ser invadido por forças japonesas. Parece uma coisa de um romance de história alternativa. E pior que os japoneses é ter o nosso território nacional ser invadido pelos australianos. Eu admito que mesmo se calhar na forma como nós próprios contámos a história,
que vem no enquadramento de muita da narrativa historiográfica sobre este assunto, nós próprios também metemos isso um bocadinho ao lado. Tipo, sim, vieram os australianos porque, pronto, precisavam de se proteger, mas o problema eram os japoneses. Não. O problema é de repente terem entrado por Timor uma data de forças estrangeiras que começaram a usar aquilo como a linha da frente da guerra. Nem era aceitável para os australianos terem lá posto os pés, enquanto para os japoneses terem lá tomado aquela parte da ilha. E, portanto, eu gosto muito desta história porque mostra um lado complexo e sujo e difícil das nossas narrativas historiográficas. Mostra como o Império Colonial estava a cair. Nós já não estávamos a conseguir manter nada disto. E como viu-se também no episódio sobre Guadamão e Diu, as presenças pífias portuguesas nas ex-colónias, que as sujeita depois a serem incapazes de serem defendidas. Aliás, quem defendeu foram os próprios locais, os próprios timorenses, aguentaram muita da resistência contra as forças japonesas. Portanto, é uma história para mim do quão complexas as coisas ficam em guerra e quão as narrativas oficiais que nós ouvimos sobre tudo isto deixam de parte muita coisa. Eu acho que muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar nos japoneses e dos australianos em Timor quando estávamos na escola, mas já ouvimos sempre falar de como vendíamos wolframio aos alemães e tínhamos ligações com os ingleses, e era isto, Portugal na guerra. Não havia mais, mas havia muito mais, e era muito pior. 2 breves anunciozinhos e avisos. Primeiro, para a semana, eu sei que eu próprio não gosto de estar sempre a falar de tópicos temporalmente muito próximos, mas para a semana vamos falar de um tópico que me entusiasma muito e que é mencionado neste episódio e que tem não só a ver com o sítio de onde eu venho, mas também com algo que está a acontecer na atualidade histórica, e por isso decidimos falar e por isso decidimos falar dele. Vamos falar no próximo episódio sobre a história da base das Lajes. Presença britânica e americana numa pequena ilha no meio do Atlântico, onde eu estou neste preciso momento, e quase consigo ver a base do sítio onde eu estou, se bem que tenho que me deslocar ligeiramente para conseguir vê-la. Vamos contar como é que este caso histórico aconteceu, qual o papel da base das Lajes num cenário internacional, e acho que é uma história importante para tudo o que se está a passar no mundo hoje em dia. Segunda coisa, a seguir desse episódio entramos em maio. E maio é um mês muito importante. Dou aqui 50 pontos para Gryffindor se alguém conseguir identificar o que é que acontece em maio de 2026, sem eu ter que dizer. 3, 2, 1, são 100 anos do golpe de maio de 1926. O golpe que acaba com a República e implementa aquilo que iriam ser os inícios do Estado Novo. E por isso, nós decidimos que esta data histórica merecia ser, não vou dizer celebrada, mas sim relembrada, discutida, aprofundada. O que eu sei dizer é, vamos tentar fazer mais episódios em maio e serão exclusivamente à volta do golpe de 1926, a explicar tudinho, ponto por ponto, o que é que aconteceu, de onde é que viemos, quem é que eram os players, o que é que estava a passar, quais são as consequências disto, e portanto, acho que é importante não esquecer estas datas. Acho que é um centenário que poucas pessoas vão falar sobre ele e que não pode ser esquecido. Porque o Estado Novo não existia se não tivesse sido o golpe de 1926. A República não teria acabado da forma como acabou se não fosse o golpe de Estado de 1926. E o golpe de Estado de 1926 é sempre visto como um evento que é o fim de algo e o início de outra coisa qualquer, mas é ele próprio um evento importante e um marco importante da nossa história que tem que ser relembrado. Já me estou a esticar demais. Obrigado a todos por terem ficado connosco. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.